Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou o Diego, sou geógrafo, mestre, doutor em geografia e professor da Universidade Federal de Goiás. Nessa breve ocasião, desejo abordar a respeito da cartografia da Covid-19, apresentando algumas plataformas e indicando também algumas orientações para a leitura e a compreensão a respeito dessa pandemia que é algo tão recente na nossa breve história de vida e também algo muito alarmante para todos nós. Bom, inicialmente convém entendermos o que significa e de onde vem essa expressão que nos é bombardeada diariamente, Covid-19. Bom, essa palavra ela é uma abreviação advinda do nome da doença em inglês, Coronavirus Disease 2019, ou seja, a doença causada pelo coronavírus que foi descoberta no ano de 2019. Apesar de alguns estudos e tantas outras teorias conspiratórias, ao que tudo indica, a doença surgiu ao final de 2019, do ano passado, em Wuhan, na China. E no Brasil, o primeiro caso registrado data de 26 de fevereiro, na cidade de São Paulo, e devido ao rápido avanço da doença em praticamente todas as partes do mundo, em 11 de março deste ano, a Organização Mundial de Saúde decretou uma situação de pandemia, convidando a todos os países a combaterem, tentarem combater a propagação dessa doença e também buscarem soluções de tratamento contra essa doença. Bom, no contexto do que sabemos, e especialmente do que não sabemos a respeito da origem da transmissão e também, principalmente, especialmente, a respeito dos tratamentos contra essa doença, convém lembrar a grande contribuição das ciências da natureza, como a biologia, a física e a química, e também das ciências humanas, como a história e a geografia, para a leitura e também a compreensão dos aspectos da pandemia, sobretudo a considerar a grande contribuição dessas áreas do conhecimento em proverem modos próprios de conhecermos, de pensarmos e de agirmos a respeito da pandemia e de outros aspectos da sociedade do mundo, especialmente sempre fazendo diálogo entre a questão da saúde, economia, social, cultural, enfim, dar realmente o ganho, né, a provermos a vitória com relação a essa doença. Pensando justamente neste potencial que deve ser explorado desde a educação básica, algo que devemos sempre lembrar, a partir de componentes curriculares, como a geografia escolar, a história escolar, a biologia escolar, alguns pesquisadores vinculados ao grupo de estudos e pesquisas em cartografia para escolares, o GES, que é um grupo associado à Universidade Federal de Goiás, desenvolveu um material de cunho didático intitulado Cartografia da Covid-19, que apresenta orientações para explorar o contexto dessa pandemia no ambiente escolar. Esse material ele foi pensado, ele foi dividido em 3 sessões. Na primeira é apresentada uma série de plataformas online para acesso a dados oficiais a respeito da Covid-19. A segunda sessão retrata os fundamentos teóricos e metodológicos para a elaboração e principalmente a utilização de representações como mapas, gráficos e tabelas que retratam essa doença. E a terceira sessão contextualiza como essa temática pode ser problematizada e explorada em sala de aula, de modo a desenvolver habilidades e competências e, sobretudo, apresentando também algumas sugestões, alguns exemplos de sequências didáticas que podem ser utilizados, que podem ser adaptados pelo professor em sala de aula. Assim, eu apresento aqui rapidamente, obviamente por conta do curto tempo, alguns exemplos desse material, alguns retratos desse material,
que pode ser acessado na íntegra a partir do link que está abaixo neste slide e também pelo QR Code que está no canto direito da imagem. Ao final da minha fala, eu vou também colocar no chat o link para download desse material e para acesso dele na sua íntegra. Bom, em tempos de tantas fake news que muito desconstrói ao invés de contribuir no entendimento e na intervenção dessa pandemia, nós sugerimos no material sempre fazer uso dos dados oficiais, seja em sala de aula, seja em casa, para termos um pouco de ciência a respeito dessa pandemia. Então, por isso, exploramos algumas plataformas na seção número 1 deste material, e aqui eu trago apenas alguns exemplos de caráter mais oficial, como este primeiro, a plataforma da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que indica os casos e também a quantidade de óbitos por conta da Covid-19, que pode ser visualizado, inclusive, a nível de países. E também destaco, sobretudo pensando no ambiente escolar, em como essas plataformas podem ser utilizadas para as aulas de geografia, também de outros componentes curriculares. Nós também exploramos que esses dados também podem ser baixados e utilizados pelo professor em sala de aula, não apenas para a contextualização da quantidade de casos, de óbitos, mas também para os alunos desenvolverem as suas próprias representações, sejam a partir de mapas mentais, sejam a partir de mapas temáticos, sejam a partir de gráficos, de tabelas. Então, a forma dos alunos não apenas serem leitores dessa pandemia, mas também de serem mapeadores a respeito deste processo. Deixa eu avançar aqui. Além de representar a doença por mapas, o site da OMS também traz algumas representações em gráficos, que, inclusive, trazem a contextualização dos casos diários e também dos casos acumulados de contaminação e de óbitos, que podem ser manipulados no site a partir de dados diários e também de semanas epidemiológicas. Então, convém destacar que esses sites trazem, além de alguns mapas, também trazem tabelas e gráficos que podem ser utilizados a partir das diferentes linguagens na sala de aula. Mais abaixo, da plataforma da OMS, também o órgão traz a situação da pandemia por regiões, no caso, regiões continentais, e também a nível de países, inclusive mostrando a curva de incidência da doença, que pode ser utilizado para fins de correlação de um país a outro e ver em que estágio estamos com relação a outros países. Uma outra plataforma que exploramos no material é a plataforma do Ministério da Saúde do Brasil, que traz o total de casos confirmados, de óbitos confirmados também pela doença, traz uma síntese em representação tabular dos dados a nível nacional e também regional, pelas grandes regiões do Brasil. E um pouco mais abaixo, interessante que a plataforma traz algumas representações gráficas também a respeito da doença, no caso, a representação de casos da Covid por data, ou ainda por semana epidemiológica de notificação, tanto em relação aos casos de contaminação, quanto também em relação aos óbitos por conta da doença. Ainda, a plataforma do Ministério da Saúde explora os dados por meio de representações cartográficas a nível de unidades da federação e também a nível de municípios, também retratando tanto os dados de contaminação quanto os dados de óbito. E, apenas para ilustrar o terceiro exemplo, eu trago aqui a plataforma do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, o LAPIG, que é vinculada à UFG, que retrata a pandemia no nível do estado de Goiás e também a nível do município de Goiânia, trazendo dados que podem ser explorados para qualquer município, em recorte temporal desde o primeiro caso notificado naquele município, e ainda pode ser representado, essa plataforma pode representar os dados a nível de bairros,
no caso, até o momento, disponibilizando esses dados a nível de bairros apenas para o município de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, mas que traz uma grande contribuição na representação dessa doença a nível do espaço local, do estudante e também de toda a comunidade, que é interessante a gente saber em quantos casos tem de contaminação e de óbitos no nosso bairro, para termos um pouco mais de percepção da gravidade dessa doença, pois apenas quando essa doença chega no nosso bairro, chega no nosso domicílio, infelizmente chega na nossa família, apenas quando os dados viram nomes, que a gente vê a gravidade dessa doença e partimos para a ação em relação a tentarmos evitar a propagação da doença. Duas ferramentas bem interessantes que também existem nessa plataforma da COVID para o estado de Goiás é a possibilidade de você fazer o download desses dados, tanto a nível de bairros de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, e também em relação aos municípios do estado de Goiás. Ainda, há uma ferramenta de monitoramento de histórico dos casos, tanto a nível de município, como também dos bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Então, a gente consegue ver a evolução desses dados no decorrer do tempo, para vermos tanto a evolução temporal quanto espacial dessa doença no território goiano e também no município de Goiânia, em Aparecida de Goiânia. E ainda uma ferramenta que foi inserida bem recentemente é a possibilidade de vermos as projeções futuras, no caso de avanço ou recuo, né, dos dados de contaminação e de óbitos para os municípios goianos, que é uma ferramenta que foi incorporada à plataforma a partir de um estudo que está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, que eu coloquei no canto superior direito, intitulado Modelagem da Expansão Espaço-Temporal da Covid-19 em Goiás, que um estudo bem interessante que está sendo encabeçado pelos professores Tiago, José Alexandre, e também pela professora Cristina Toscano, que está sendo bem utilizado pelos gestores, no caso Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, para pensarmos em estratégias de diminuição da propagação da doença no território goiano. Pois bem, para além das plataformas, convém destacar que os mapas que retratam a Covid-19, geralmente, eles dizem respeito a mapas analíticos que informam os dados em valores absolutos, ou seja, valores exatos, quantos casos existem para cada recorte espacial, seja por unidade da federação, seja por município, seja por bairros. Então, esses mapas, eles retratam dados de natureza quantitativa, as quantidade de contaminação, quantidade de óbito. Por fim, né, portanto, esses mapas, eles utilizam a variável visual tamanho, e o método de representação desses mapas é chamado de método de representação por figuras geometricamente proporcionais. O que significa que, conforme o símbolo, no caso, o círculo, vai aumentando, temos uma maior quantidade de casos naquela localidade. Então, quando você olha para o mapa e vê círculos enormes, como o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, a capital, Fortaleza, a capital do estado do Ceará, diz respeito a maior quantidade em relação a outras localidades no território brasileiro. Então, essa variável, ela nos destaca prontamente quais são as localidades que têm a maior quantidade por utilizar variáveis de maiores tamanhos. Mas ainda, alguns mapas, eles retratam os dados da COVID em intervalos de valores. Nesse caso, temos mapas que utilizam dados de natureza ordenada. E nesses mapas, geralmente utilizado a variável visual, que seria uma mesma cor variando do claro para o escuro, e nos remete à seguinte interpretação: quanto mais escura for a cor, maior a incidência de casos nessa localidade. É uma forma de um mapa já direcionar a nossa intenção, pelo uso de uma variável, de uma intensidade visual mais escura, o mapa nos leva a atenção para aquelas localidades, justamente por ter a maior incidência, tanto de casos ou de óbitos pela doença, naquele determinado recorte espacial. Bom,
E aí, para discutirmos um pouquinho também qual que é a contribuição tanto da geografia escolar quanto a geografia trabalhada em nível superior, em educação superior, temos que compreender que a geografia ela é uma ciência que trata o espaço geográfico. Por isso, a disciplina, tanto no ambiente escolar, da educação básica, quanto da educação superior, ela vai desenvolver habilidades e competências que tratam para o raciocínio geográfico. E aí, utilizando algumas questões norteadoras, do onde, do como e o porquê que algo se localiza daquela forma no espaço, nos traz uma grande contribuição com relação à compreensão desse fenômeno no espaço, no nosso espaço, seja de escalas globais a locais. E ainda, utilizando alguns princípios como localização, distribuição, conexão que se existe, que se estabelece entre espaços, a extensão do fenômeno no espaço, a ordem que se estabelece entre causa e consequência, a analogia que pode ser feita em relação a um espaço com outro, no caso, de um país com outro, de uma cidade com outra, e também a diferenciação que é feita de como o fenômeno se processa naquele espaço, são alguns princípios e questões que podem servir para a compreensão da doença no contexto da componente curricular da geografia. E aí também temos a contribuição da cartografia, principalmente a partir de um nível gradual de leitura dessas representações, começando pela leitura elementar de localizarmos esses casos no espaço e tecermos algumas análises sobre a distribuição espacial desse fenômeno sobre o espaço, de vermos o por onde que ele chegou, por onde ele se deslocou, para onde está avançando neste exato momento. Então, nos traz uma grande contribuição em relação a esse processo, a esse fenômeno. E a partir da leitura intermediária da informação, nós podemos fazer a correlação desse fenômeno com alguns outros, como questões sociais, questões de infraestrutura da saúde, questões de mobilidade também, como sendo a explicação pela difusão da pandemia, e podemos chegar até a leitura avançada da informação no mapa. No caso, realizando a interpretação do fenômeno, como que ele se processa e por que ele se processa dessa forma no espaço. Dessa forma, nós utilizamos a geografia, utilizamos a cartografia para revelar a própria espacialidade, a própria geografia do fenômeno sobre o espaço. E aí, também, os mapas, eles nos permitem perceber tanto a dinâmica temporal quanto espacial do fenômeno sobre o espaço, para pensarmos quais são as áreas que estão tendo maior incidência, que está tendo uma evolução, quais são as áreas que estão tendo uma estabilidade, quais são as áreas que estão tendo uma queda já da doença, de uma forma que podemos utilizar essa informação para pensarmos a intervenção no espaço de forma diferente, tendo em vista que o fenômeno se processa de forma diferente também no espaço e no tempo. Então, as formas de intervenção de combate a essa pandemia também devem ser estabelecidas, devem ser pensadas de forma diferente no tempo e no espaço. E aí, por fim, também destacar que a cartografia ela tem um grande subsídio de sintetizar esse fenômeno, de como esse fenômeno se processa sobre o espaço, descrevendo e também explicando o avanço da contaminação a partir de algumas redes e estruturas de locomoção da população, sendo esse o grande vetor de contágio da doença e de propagação dessa doença sobre o espaço. É também a grande contribuição da geografia e da cartografia de explicar quais são as associações casuais para a contaminação dessa doença e o seu avanço para o espaço. E aí, agradeço a todos. Gostaria também de parabenizar a organização do evento da Campus Party, para que, mesmo nesse contexto pandêmico, o evento não deixasse de ser realizado. Então, um evento muito interessante, muito oportuno, para utilizarmos as tecnologias e a inovação, não apenas para compreendermos um processo, mas também de pensarmos uma forma de intervenção sobre ele, uma forma de reinventarmos esse mundo, reinventarmos a partir de um problema que devemos buscar sempre a solução. E aí eu coloco o meu e-mail à
à disposição de vocês, caso queiram fazer algum comentário, alguma questão, ter algumas discussões, fiquem totalmente à vontade. E, no mais, eu agradeço a todos pela participação. E aí, agora que eu vi que colocaram aqui pedindo o link do material, vou colocar agora, só um instantinho, para que seja possível fazer o download do material. Mas, se for interesse, também podem colocar a expressão cartografia da Covid-19 no Google, que o primeiro site que aparece é justamente do material. Uma pergunta, se alguém tiver, Letícia? Sim, eu não estou conseguindo enxergar muito bem aqui o nome. Agora sim, Nanami. Como é capturado este dado só depois do indivíduo testar positivo? Sim, Nanami, as plataformas sempre são elaboradas com dados oficiais, então sempre que as secretarias estaduais de saúde ou o próprio governo nacional disponibiliza esses dados, que eles são incorporados nas plataformas. E aí, obviamente, só quando há um teste positivo que se coloca a causa, né, do óbito ou a contaminação pela doença como sendo pela Covid-19. Agradeço. Muito bom. Torresmo 4419. Realmente ótimas ferramentas, ótimas plataformas que devemos fazer uso, obviamente, para a percepção e também intervenção. Não devemos só ficar analisando, pensando, temos que também tecer estratégias de combater essa pandemia, de resolvermos esse grande problema do nosso século. Não sei se tem mais alguma questão. Mas, pessoal, muito obrigado a todos e desejo a todos um ótimo evento. Até mais.